Eu não sei se influenciado pelo sonho do Modesto de ontem, mas eu tive um sonho de ontem para hoje muito bizonho. Você sabe que a influência do sonho do Modesto me influenciou. Mas Modesto está dizendo que não, está testificando. Eu sonhei que se levantava um principado, e eu ouvi uma voz que dizia assim: esse é o segundo na hierarquia, e ele foi designado para te calar, para não deixar você falar. E eu, no sonho, fiquei a noite orando, lutando, para ver se o bicho... Para ver se a intenção da oração era neutralizar, né? Para ver se ele era neutralizado. Mas agora, durante o louvor, eu me lembrei também, eu falei com o Modesto, Modesto, o louvor, ele emudece o adversário. Ele cala a boca quando a gente adora a Deus. Mas eu vim conversando no caminho com o Denise, eu falei: Denise, por que o diabo fica tão preocupado com esse encontro? Esse, especificamente. A gente está sempre se encontrando, né? Mas parece que tem algumas coisas que movem um reino espiritual, e aí parece que a oposição aumenta. Seria o tema, seria as pessoas presentes, seria a junção dessas duas coisas. Parece que alguma coisa ele está zangado. Mas o Senhor avança. Eu lembrei que o louvor vai na frente, lembra das guerras de Israel lá, Judá ia na frente, o louvor vai na frente. E maior é o nosso Deus. A gente crer de todo o coração que nada e ninguém vai poder impedir o agir de Deus. Agindo Deus, ninguém vai poder impedir. Pode mandar até o primeiro na hierarquia, quanto mais o segundo. Ninguém vai se opor. Pode tentar confundir, pode tentar atrapalhar, pode tentar roubar de você, de mim, a palavra. Estava falando também com o Modesto que eu aprendi uma coisa muito cedo, que nós, no momento que a gente comunica a palavra, a gente precisa de inspiração. Então, quando você estiver ouvindo alguém, pede a Deus para inspirar a pessoa que fala. E pede a Deus para iluminar a pessoa que ouve. Porque isso é que completa toda a comunicação da palavra. Quem fala tem que ser inspirado, quem ouve tem que ser iluminado. Então, se quem fala inspirado não encontra uma plateia iluminada, não tem o efeito. E se você tem uma plateia muito iluminada e uma pessoa sem nenhuma inspiração, também não acontece nada. Mas quando Deus se move, tem que haver inspiração e iluminação para que a coisa se complete plenamente. Então é muito bom a gente orar sempre para inspirar quem fala e iluminar quem ouve. Amém? Amém? Ontem nós falamos um pouquinho sobre a obra, sobre o crescimento e sobre a estrutura. No final da noite eu fiquei com a impressão de que a gente não fala e compreende as mesmas coisas ainda. Fiquei com essa impressão clara. Naquele documento, primeiro lá, feito à máquina de escrever, eu escrevi, além de estrutura, falei sobre métodos e práticas. Os irmãos mais antigos vão lembrar. Princípio imutável, estrutura mutável, os métodos mutáveis e a prática de acordo com os princípios. E métodos também tem que acompanhar os princípios. E eu citei aqui, por exemplo, uma situação relacionada a uma decisão de estrutura que a gente tomou há alguns anos. Eu acho que eu vou ficar devendo a você, eu fiquei devendo, eu acho que eu tenho que completar isso hoje. Quando a gente setorizou a igreja aqui no Rio de Janeiro. Muita gente não entende, o que é isso, setorizar? Vou tentar te explicar. Atos 6 diz que por se multiplicar o número dos discípulos, houve murmuração lá na distribuição da porção das viúvas. E aconteceu algo também aqui conosco. Se multiplicou o número dos discípulos. E nós começamos a buscar. Eu penso que nós cometemos 2 erros. Não foi só a setorização, não. Tem um outro erro que a gente cometeu também. Não foi falado ontem. Mas
nós começamos a buscar uma estrutura que atendesse os irmãos de maneira mais rápida, mais funcional. Começou a mente funcionar. E a gente chegou à infeliz conclusão de que a melhor coisa seria uma estrutura pastoral baseada na geografia. E essa conclusão contrariava completamente algo que a gente sempre creu. O que a gente sempre acreditou? Nos vínculos. Que Deus constrói vínculos no meio da igreja. Então, uma estrutura, a grande lição dessa história é a seguinte: uma estrutura ela não pode ir contra um princípio, porque um princípio é imutável. Nós cremos que quem organiza no corpo, os membros do corpo, é o Senhor. Pô. E aí a gente fez algo que a gente julgou que era muito bom para a igreja, que ia facilitar muito o apacento da igreja, e criamos uma relação contrária ao que nós sempre ensinamos. Que as pessoas não se relacionam com o lugar, se relacionam com pessoas. Não é para onde iremos nós, é para quem iremos nós. Pedro perguntou a Jesus: para quem iremos nós? Não para onde vamos, mas para quem nós vamos. E, infelizmente, alguns irmãos começaram a enxergar mais o lugar do que a paternidade que eles tinham. E associado a esse equívoco, nós também colocamos as nossas mãos sobre pessoas que não estavam devidamente aprovadas, provadas e aprovadas. A necessidade de cuidado era tão grande, gente chegando, a gente achou que podia experimentar alguns irmãos. Isso está certo, tem que experimentar mesmo. Mas a experiência tem que esperar um tempo. A pessoa ser provada e aprovada. Num lugar onde está chegando muita gente, é muito fácil a pessoa se beneficiar da estrutura. Está chegando gente. E é muito fácil a pessoa se tornar líder da noite para o dia, inclusive. Porque a necessidade você acaba puxando gente e comissionando ela. O experimentar está correto, mas quando você, sem terminar a experiência, já consolida, aí dá problema. Então, foi isso que eu quis tentar ontem explicar a vocês, como a estrutura pode causar dano à igreja. Mas, ao mesmo tempo, teve umas duas perguntas aí, que aí é importante também responder isso. O que é? Mas a gente faz parte de uma estrutura inflexível, como agir? Porque esse papo de estrutura é um papo para pastor. Porque ele é que tem a responsabilidade de montar com a estrutura, que é outro princípio. Quem é responsável pela estrutura é o ministério pastoral, a mesa pastoral, o presbitério, ele que é responsável. Então, quando a gente fala de estrutura, a gente quer insuflar, inspirar os irmãos que têm a responsabilidade de pensar bem na estrutura por conta do rebanho. Mas um é o que promove a ação, o outro é o que sofre a ação. E a gente aconselha os irmãos que sofrem a ação a confiar plenamente em Deus. E não agir na carne. E se agir na carne, o problema aumenta. Então, nosso conselho para quem promove a ação é: cuidado. Busque em Deus uma estrutura que seja do coração de Deus para abençoar a igreja. A igreja tem que crescer e oxigenada pelo Espírito Santo. Não pode estar debaixo de uma coisa muito pesada. E aquele que está debaixo de uma situação, de uma estrutura pesada, a gente diz assim: cuidado, não se rebele, não se levante contra a autoridade. Você não precisa disso. Por quê? Porque se você quiser o Senhor realmente, você vai dar fruto. Com ou sem estrutura. Se você quiser o Senhor realmente, você vai frutificar. Busque o Senhor. Ah, mas está difícil, Franco. Está sofrendo? Ore. Está alegre? Cante louvores. Está sofrendo?
Ore. Então, a gente tem que orar. A gente não anima ninguém a se rebelar. Agora, claro, tem momento que Deus... Você não está preso, você não é obrigado a estar debaixo de uma estrutura. Tem vários irmãos que não são obrigados, tá? Aí Deus move daqui e dali, sem promover nenhum conflito. Mas às vezes você está dentro de uma estrutura, mais do que essa estrutura que a gente fala de funcionamento, essa que Jesus usou algumas vezes, nós temos uma coisa chamada vínculo. Nós não somos plantados em um lugar, nós somos plantados no meio de pessoas. Isso é uma coisa que a gente precisa respeitar. Com quem Deus me estabeleceu. O justo plantado na casa do Senhor, e você não está plantado aqui num prédio. Plantado na casa do Senhor o quê? O justo plantado na casa do Senhor, ainda na velhice, dará seus frutos. Mas o que é uma pessoa plantada na casa do Senhor? É uma pessoa que reconhece, ela sabe em que contexto de pessoas ela foi plantada. A quem Deus me uniu. Porque Deus une pessoas. Deus vincula pessoas no corpo. Lembra que a igreja não é só comparada a uma lavoura. Ela é comparada também a um corpo. Amém? E como corpo você está unido a pessoas. Pô. Deus vinculou você a pessoas. E a gente sempre anima os irmãos a respeitarem isso aí. E a gente anima os pastores a ter o cuidado para não ferir esse corpo. Porque todo mundo precisa de uma estrutura, em algum momento, o cara, por não saber o que ele está fazendo, não entender bem a obra que ele está realizando, ele pode machucar a gente, escravizar pessoas, ele pode manipular pessoas, ele pode colocar pessoas para construir algo para a glória dele, para o nome dele. Tem um monte de situações que um líder pode fazer. Mas quando a gente ora, Deus responde a nossa oração, porque Deus é que estabelece reis e Deus depõe reis. É Deus que muda o cenário de uma liderança. Deus nunca anima ninguém a se insurgir contra a autoridade. Deus anima a gente a orar pelas autoridades. E aí Deus muda tudo. Deus muda qualquer coisa. Você crê nisso? Deus muda. É só a gente orar. Deus muda. O fulano está mandando. Ele manda até quando Deus falar, manda. Deus também muda as situações. Deus muda tudo. A gente precisa orar mais. Vocês amém ou não? Bem, vamos falar um pouquinho hoje sobre a vontade de Deus. E a obra de Deus. Como eu falei ontem, há alguns anos que Deus coloca no meu coração essa carga. E eu não acredito que Deus fez isso por minha causa. Por minha santidade, por minha virtude, pelo meu dom, ou algo do gênero. Eu não creio. Eu creio que Deus colocou essa carga no meu coração por causa da própria igreja. E como eu estou numa condição de falar, Deus me inspira a falar. Há alguns anos eu escrevi um livro chamado Plenitude. Nesse livreto, eu quis registrar a importância da maturidade, acho que é o começo do livro, a importância da maturidade espiritual, e eu tento animar também os leitores a se identificar com a carga do coração de Deus. Ou seja, Deus quer que a igreja cresça. Logo, a gente não pode viver uma vida aceitando que a igreja seja nanica a vida inteira. Então, a intenção desse livro é animar. E ali eu coloco aquelas 5 verdades no meio do livro. Se humilhar, se submeter, se vincular, se alimentar e praticar. Eu coloco as verdades no livro, dissolvo ali. E vou rabiscando o livro na intenção de que os leitores, eles, de alguma forma, se afinem com a vontade de Deus. E tem uma crise. A intenção com aquele livro era o cara terminar e dizer assim, cara, eu preciso me comprometer com a maturidade.
Eu não posso ficar aqui. Alguém pode dizer assim, mas Franco, se o pastor não é maduro, é possível? É ou não? É. É possível. É possível que o cara seja um homem imaturo. Infelizmente, muitas pessoas são levantadas no ministério pastoral ainda imaturo. Eu te confesso de coração que quando eu fui separado para o ministério pastoral, era um homem totalmente imaturo para aquele serviço. Totalmente imaturo. E Deus, na misericórdia dele, Deus começou a me dar algumas experiências que seriam vitais para cooperar com o meu amadurecimento. Deus me deu a experiência da pluralidade, como eu falei aqui ontem. Na pluralidade, a gente exercita humildade, submissão, e tem que exercitar, porque você sozinho, tu não presta conta a ninguém, tu faz o que quer, vai para onde tu quer, vai, vem. E eu desenvolvi uma vida assim. Eu sozinho, eu estava para lá, para cá e ia embora, para tudo vento. Estava para lá e para cá. Eu lembro quando a gente se uniu, no presbitério, eu lembro que mais de uma vez, não sei quantas, eu ligava para os irmãos para dizer que eu precisava viajar, mas já tinha viajado, estava em outro lugar já, chamava. Pegava o orelhão lá na rodoviária e chamava. Precisei viajar. Está onde, Franco? Estou aqui, já estava lá. Uma vida assim, um estilo de vida assim, sem sujeitar a vida a ninguém. Então Deus foi cooperando. E Deus tem muitas outras coisas na igreja que a gente também promove crescimento. Por exemplo, aprendi a viver igreja, relacional, tal. Isso foi uma benção. Quantos me entendem? Quais são as consequências boas da maturidade? Falei aqui, você tem gente madura, você tem paternidade, tem liderança, você tem um monte de coisa boa. Mas quais são as consequências ruins da imaturidade? Você podia citar algumas aí? Falei da igreja de Corinto ontem, lembra? Cheia de problemas. Mas Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, ele diz assim, não sejamos mais como meninos, levados por todo o vento de doutrina. É impressionante, uma das consequências da meninez é a instabilidade da igreja. É levado por todo mês tem uma novidade gospel. E todo mês tem alguém embarcado na novidade gospel. Chegou novidade, a pessoa mergulha. Chegou novidade, a pessoa mergulha. Chegou novidade, a pessoa mergulha. É um vento novo. Chegou, o cara já está lá. É o quadro da imaturidade espiritual. Qual o pastor que quer uma igreja levada por todo o vento de doutrina? Tu quer? Tu quer isso para você? Então, o corpo tem que funcionar para a maturidade acontecer, pô. E falei aqui de novos líderes, novos modelos. Falei de Paulo. Eu coloco isso no livro também. Que Paulo faz aquele diagnóstico. Que ele envia Timóteo para Corinto. Porque Timóteo é um filho de Paulo. Timóteo é meu verdadeiro filho. Era um problema de paternidade. Ele mandou um filho dele. Bem, isso aí está tudo no livro. Aí eu falo das 5 verdades, mas eu queria dar uma ênfase com vocês nesse dia de hoje. Qual é a minha ênfase? Minha ênfase é quando eu toco o assunto da boa alimentação. Nesse sentido, aquela música de criança, quem lembra aquela música de criança que diz assim, comer, comer, é o melhor... Comer, comer. Mas não é comer, comer só. Pedro não disse só comer. Pedro tem um cuidado. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2,
Ele diz que a gente tem que desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o quê? O quê? Então não é comer. Senão tu sai comendo qualquer coisa e não vai para lugar nenhum. É comer o genuíno leite, a comida verdadeira. Não pode estar com água, não pode estar batizado esse troço. A palavra tem que ser pura. Palavra pura produz o efeito desejado. Quando a palavra não é pura, aí dá problema. Então tem que desejar o leite. Leite? Não ouvi, amado. Então deixa eu começar meu tema perguntando assim: quando é que nós nos alimentamos? Quando eu faço essa pergunta, em geral, a resposta é uma só. Quando eu pergunto assim, quando é que a gente come? Os irmãos, na hora, diz assim, quando eu leio a Bíblia. Não tem... não me lembro de uma resposta diferente. Quem aqui acredita que quando a pessoa lê, está comendo? A maioria crê. A maioria crê nisso. Quando eu leio, eu estou comendo. Quando eu leio, eu estou comendo. Eu como. Estou lendo, estou comendo. Ler a Bíblia é fundamental. Ler a Bíblia é muito importante. Até os incrédulos deveriam ler a Bíblia, como obra literária, pelo menos. Esse ano, se Deus quiser, a gente vai distribuir 12.500 Bíblias no sertão. Glória a Deus. É um negócio assim, é um projeto caro, que um irmão, passando lá em Monte Alegre, viu a obra que Deus estava fazendo lá no sertão. Ele ficou tocado e se comprometeu a produzir. É um projeto na casa de 200 pau. É um investimento na casa de 200 mil, porque é uma Bíblia bonita que a gente quer fazer. A gente quer fazer uma Bíblia da editora Mundo Cristão, aquela NVT, uma versão mais fácil, uma linguagem boa de ler, com a capa da Virá, de um dos desenhos da Virá. A gente acredita muito na importância de ler a Bíblia. Mas eu vou falar uma coisa para você, e não me chame de herege ainda. Você não come quando lê a Bíblia. Você não come. Quando eu leio a Bíblia, eu não como. Por que, Franco, você está falando isso? Como é que você diz um negócio desse, uma heresia dessa? Como é que eu sei disso, amado? Eu sei disso lendo a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu descubro que lendo a Bíblia eu não me alimento. João 4:34, Jesus falou assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, se eu leio e não faço a vontade de Deus, eu estou comendo o quê? E tem gente que é muito zelosa na leitura, lê aqueles capítulos, não tem que ler a Bíblia todo ano. Olha, a gente tem que ler a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu posso saber a vontade de Deus. Eu posso ter os mandamentos. Eu posso descobrir a vontade de Deus e a obra de Deus. Porque Jesus não come só a vontade, ele come a realização da obra também. Se Jesus vive em mim, se Ele vive em você, se Ele vive em nós, qual é a dieta de Jesus? Jesus falou assim: a minha comida consiste em ler as Escrituras. Ele falou isso? Ele falou isso?
Não, ele até repreendeu os fariseus assim: examinais as Escrituras, porque julgastes nela a vida eterna, contudo não queres vir a mim para ter vida. Jesus chegou a dizer que quem ouve a palavra dele e não pratica é imprudente, que está edificando na areia. Então, como é que alguém diz que lendo a Bíblia come? Você não come. Você prepara a mesa. Porque João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Quando eu leio, eu posso ter os mandamentos. Posso colocar ali e estabelecer. Essa é a vontade de Deus para mim. Agora, o Jesus que vive em mim e que vive em você, e que a gente canta, como João disse, a gente canta a frase de João: importa que ele cresça e eu diminua, que ele cresça. Para ele crescer, a dieta dele é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Diga: fazer a vontade do Pai, realizar a sua obra. De novo: fazer a vontade do Pai, realizar a sua obra. Essa é a dieta de Jesus, amado. Eu não posso inventar. Eu não posso dizer para alguém: não, quando você senta lá e começa a ler, você come. Você não come. Você faz a mesa. Quando você lê, você faz a mesa. Quando o tema é comer para crescer, eu preciso ter os mandamentos, que é ler, ouvir a Escritura. A Escritura chega de mim de várias formas, mas eu preciso fazer a vontade de Deus e realizar a obra dele, guardando os seus mandamentos. Isso que é comer. Por isso que não pode ser um leite falso. Por que não pode ser um leite falso? Porque se eu ouço uma coisa que não é verdade e vivo aquilo, dizendo que estou fazendo a vontade de Deus, eu estou comendo outra comida. Deu para entender o que eu estou falando? Não. Se eu ensino uma doutrina errada para alguém, e aquela pessoa pratica aquela doutrina julgando que está praticando a vontade de Deus, ela está fazendo a vontade de Deus? Não. Está se alimentando? Não. O que Pedro está dizendo? Tem que desejar o leite genuíno. Porque eu não posso dar para você uma coisa falsa. Em vários momentos a gente muda a palavra de Deus. A gente distorce a palavra de Deus. A gente manipula a vontade, a palavra de Deus para poder prevalecer a nossa vontade. Vem cá, você que pastoreia, nunca viu isso não na tua vida? Você nunca viu um discípulo manipulando a palavra para a vontade dele prevalecer? Distorcendo a palavra para a vontade dele prevalecer? Você nunca viu isso? Negando a palavra para a vontade dele prevalecer? Você nunca viu? Então você precisa cuidar mais de gente, porque você vai ver. Mas você vai ver como as pessoas são capazes de mexer com a palavra para, no fundo, fazer a sua própria vontade. Porque não tem nada mais cruel para nós do que não fazermos a nossa vontade. Renunciar à nossa vontade. Por que é tão importante fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus? Por que é tão importante? Qual o valor disso? Em primeiro lugar, amado, nós devemos fazer a vontade de Deus para crescer, como eu falei, mas se a vontade de Deus não é feita, o reino de Deus não está entre nós. Mateus 6,10, na oração de Jesus, ele diz o quê? Venha o teu, seja feita. Evangelizava uma judia lá em Belo Horizonte. Ela dizia que era cristã, um judeu, como é que dá o nome? Messiânico. Eu sou cristã. E ela me apresentou um caso de casamento lá e tal.
onde claramente ela estava querendo fazer a vontade dela. Aí eu falei, mas essa não é a vontade de Deus. Ela falou, eu sei. Eu falei, mas você não acha que tem que fazer a vontade de Deus, não? Ela, não. Eu falei, quando você faz aquela oração que Jesus ensinou, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ela, eu pulo. Eu falei, você pula a parte do seja feita a tua vontade? Pulo. Aí eu falei, mas então você não pode falar, venha o teu reino. Você não pode falar, venha o teu reino. Porque venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Porque você tem que falar, venha o meu reino. Que o meu reino se estabeleça. O meu, o teu. Mas não de Deus, porque o reino de Deus é a vontade de Deus sendo feita. Qualquer lugar que alguém decide obedecer a Deus, é quando você pode dizer, o reino de Deus chegou aqui. Se alguém resolve fazer a vontade de Deus, você pode falar, o reino de Deus chegou. Lembra que eu falei que eu sou um homem de poucas visões? Em 2002, olha, sei até a data, nós fizemos um retiro em junho que foi horrível, um retiro de presbitério horrível. Tu pensa que retiro de presbitério, todos eles são bons, né? Deve achar que é anjo para lá e para cá, subindo e descendo. Não. Foi um retiro carnal. Ixi, meu Deus do céu. Retiro que a gente passou o dia inteiro batendo boca. Fazendo a marambá, tu lembra, né? Fazendo a marambá. O retirozinho ruim aquele. Mas as consequências não foram boas, né? Foi na ocasião que Deraldo estava internado lá. Logo depois, Deus me deu um aquietai-vos assim, cala a boca, silencia. Todo mundo muito quebrantado, presbitério aqui, a gente experimentando um avivamento aqui entre nós, um mover muito grande de Deus. Nós voltamos para o outro retiro arrependidos. E nós confessamos o nosso pecado. Nós falamos, Senhor, a última vez que a gente esteve aqui foi horrível. Foi Jerusalém, né? Não foi horrível, Senhor, nós confessamos, a gente quer que seja esse retiro diferente. Então nós fizemos um retiro que a gente passou praticamente o dia inteiro lendo e orando. Nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos todo. E cada capítulo que falava com a gente chorava e orava. Chorava e orava. E a gente orou tanto que naquele dia eu pensei, Modesto vai sair daqui andando, cara. E de tanta glória de Deus também, de presença de Deus, que tu fica pensando que Deus vai. Mas eu sei que a gente foi dormir orando. Acho que a gente não quis nem comer, a gente não se animou para nada mais. E eu lembro que eu fui apagando assim, quando eu vi um homem entrando dentro do nosso quarto. E o cara falava uma língua estranha. Ele falava uma língua estranha, ele falava assim, e eu pensei, ele vai tocar no Modesto, porque eu vi ele entrando. Eu vi Modesto deitado, assim, todo aberto, igual uma aranha, do jeito que ele dorme, assim, tá espalhafatoso. As intimidades nossas, Márcia, fica tranquilo. Aí eu falei, ele vai tocar no Modesto, mas ele não tocava no Modesto, ele falava uma língua estranha, e eu entendi a língua dele. Ele dizia assim, em todo lugar dessa terra, onde um coração decide fazer a vontade de Deus, é chegado o reino de Deus. E do jeito que ele entrou, ele saiu, depois eu compartilhei com os irmãos, falei, irmãos, eu vi um homem entrando aqui, eu achei que ia ser a festa. Mas ele falou algo assim e saiu. E a primeira resposta seria essa. Qual a importância de fazer a vontade de Deus? Sem vontade de Deus não tem reino de Deus. É tudo balela. É tudo ilusão sem vontade de Deus. Sem vontade de Deus, nós não temos nada. Você pode dizer amém ou não? Quer ver outra coisa interessante? Nós dizemos assim que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Cara, será que alguém que adora a Deus
em espírito e em verdade, é alguém que não faz a vontade de Deus? O que Jesus tem para nos dizer sobre isso? Ele diz que nós não amamos quando não fazemos a sua vontade. João 14,15, João 14,21, João 15,10, é o mesmo ensino. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A gente deveria considerar assim, cara, como é que eu vou ser um verdadeiro adorador se eu não estou disposto a fazer a vontade de Deus? Adorador ama. Adorador adora. Como é que ele adora sem fazer a vontade de Deus? Como? Não tem como. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Fazer a vontade de Deus, irmão, é observar aquilo que agrada a Deus e observar aquilo que desagrada a Deus. Tem que olhar, tem que saber também o que desagrada. Não é só buscar agradar, é não fazer o que desagrada. Porque é aí que o temor entra. Porque o meu amor quer que eu agrade a Ele. E o meu temor me impede de desagradar a Ele. Porque a vontade de Deus compreende tudo que agrada e tudo que desagrada também. Está lá no bojo. Eu sempre usei um exemplo aqui no meio de vocês, mais ou menos assim. Eu dizia assim, imagina que você vai receber um hóspede e descobre que o cara ama sorvete. Aí você fala, não, mulher, prepara aí 1 litro de sorvete, porque o fulano aí, o cara gosta de sorvete. Tá? E ela vai e prepara 1 litro de sorvete de genipapo, e o teu hóspede odeia genipapo. Odeia genipapo. Aí você acertou. Não, você errou. Porque fazer a vontade de Deus é saber também o que não agrada a Ele. Não é suficiente trazer a arca para Jerusalém. Tem que trazer a arca nos ombros dos levitas. Se você tentar colocar no carro de boi, você mata. Você não acertou. Você errou. Então, começa a conjugar na nossa vida amor e temor. Amor e temor, amor e temor. Meu amor quer muito agradá-lo, e o meu temor diz, não desagrade, não desagrade. Cuidado. Isso ele não gosta. Então, o amor que nos move a agradá-lo, o temor nos freia de desagradá-lo. Amor e temor caminham juntos. Eles conjugam certinho. Porque tem muita gente que acha que temor de Deus era só na lei. Não, na lei. Temor era para a lei. Na graça ninguém teme, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amado, lê a Bíblia direito. Quando a igreja foi inaugurada, Deus matou um casal. Ananias e disse que o temor veio sobre toda a igreja. E a igreja crescia e era edificada no temor do Senhor. Quando Jesus escreve a carta dele lá, através de João, para Tiatira, tinha uma mulher lá que ensinava prostituição à igreja, que se dizia profetisa. Jesus falou assim, olha, eu te dei tempo para você se arrepender. Vou colocar você de cama e todos que se prostituem contigo em grande tribulação. Jesus falando. E se não se arrepender, se não me ouvir, matarei teus filhos. Para que todas as igrejas saibam que eu sou aquele que sonda a mente e coração. Parece que alguns irmãos rasgam esses textos da Bíblia, joga fora. Não, amado. Amor e temor caminham junto. Onde não tem temor, tem tolice. Porque o temor é o princípio da sabedoria. Quer ver uma pessoa tola? É uma pessoa que não teme a Deus. Sai fazendo tudo de qualquer jeito, todo estabanado, vai colher o fruto
amargo das suas escolhas tolas. Lucas 12, temor, ele diz que o temor é o princípio lá. Temei não aquele que mata o corpo e depois não tem mais o que fazer com o teu corpo. Eu vou dizer a quem você deve temer. Você deve temer aquele que tem poder para matar o teu corpo e lançar a tua alma no inferno. Jesus falando para os discípulos, chamando os discípulos de amigos. Mas, em geral, tem muita gente que acha que não conjuga, mas conjuga. Conjuga muito. Amor e temor. Amor move para agradar. O temor te freia para não pecar contra ele, para não desagradá-lo. Porque é o conjunto da vontade de Deus. Você faz a vontade de Deus atuando ou freando. Porque às vezes frear é a vontade de Deus. Às vezes fugir é a vontade de Deus. Foge das paixões da tua mocidade. Mete o pé. Às vezes tu foge, sai do laço e agrada a Deus. Como José fez lá com a mulher de Potifar. Às vezes fugir, porque você temeu, não vou ferir o Senhor. Não vou falar um negócio desse. Não vou dizer uma besteira dessa. Isso desagrada a Deus. Aí foge, sai do laço. Isso é a vontade de Deus. Nós temos mandamentos na Didaquê, que diz faz assim. Mas nós temos mandamento também, não faça. Não faça. Não minta mais. Não furte mais. Nós temos mandamentos de não faça. Tem ou não tem? Tem. Tem aqueles que dizem, produza, não faça assim. Não ande desse jeito. Porque a Didaquê é completa. Tem direção para fazer e direção para não fazer. Aí você descobre a vontade de Deus e vai vendo como é o caráter de Deus. Deus odeia o repúdio. Odeia. Está escrito. É coisa dele, ele não gosta. Toda vez que alguém rejeita outra pessoa, Deus odeia. Deus diz para você não difamar, não falar mal dos outros. Refrear a tua língua. Então tem vários mandamentos. Quer viver bem? Tu quer ver dias promissores na tua vida? Cala a boca. Aí vai. Tem vários mandamentos. E a vontade de Deus é assim. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos identificados na família de Deus. Isso é muito comum. Às vezes você está discipulando alguém, cuidando de alguém lá no teu relacionamento, e você dá uma direção para a pessoa de Deus. Você fala da vontade. O nosso trabalho é sempre com a palavra. Então a gente está sempre apresentando o caminho de Deus, a vontade de Deus. Esse é o caminho de Deus, essa vontade de Deus, é sempre assim. E de repente alguém decide fazer. Nessa hora você tem maior identificação com a pessoa. Você sai dali alegre com o testemunho de que ela é um filho de Deus de verdade. É assim que funciona. Jesus falou assim, quando disseram para ele, tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs estão aí na porta, estão te chamando. Mateus 12:50, Marcos 3:35, ele diz o quê? Qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é o quê? Meu irmão, minha irmã, minha mãe. Qualquer. Fez a vontade? Fez? É da família. Não fez a vontade? Tu questiona se é da família. Pelo menos essa dúvida tu pode ter. Amados, é muito complicado quando alguém diz que nasceu de novo, está entre nós, e você não vê a pessoa em nenhum momento fazendo a vontade de Deus. É muito complicado dizer que é da família. Só porque a pessoa entrou entre nós, levantou a mão, batizou. Amado,
para ser da família, tem algumas evidências. Isso aí enche o coração de qualquer discipulador, qualquer pastor. Quando a pessoa inclina a obedecer, tu fala assim, opa, meu irmão e minha irmã. Esse é da família. Porque está disposto a fazer a vontade de Deus. O discurso aí não ajuda muito. Certo ou errado?